José Armando informa Branca e Fátima que ao meio-dia seguirá para a capital para buscar sua certidão de nascimento e resolver toda a documentação necessária para o casamento com Esmeralda. Antes disso, pretende levá-la para realizar os exames pré-nupciais e afirma que, se depender dele, se casará com ela já no dia seguinte. Desesperada, Fátima pede que Branca tente convencer José Armando a aguardar o retorno de Rodolfo. Dionísio repreende Adrian pelo beijo em Graziella e alerta que por pouco Rodolfo não descobriu tudo. Adrian admite que seus sentimentos falam mais alto que a razão e Dionísio promete ajudá-lo a sair dessa situação. José Armando vai buscar Esmeralda para levá-la à clínica da cidade, explicando que farão os exames exigidos antes do casamento e reafirmando sua decisão de se casar com ela o quanto antes. Branca confidencia a Crisanta que Fátima está determinada a impedir o casamento de José Armando e Esmeralda, embora não saiba exatamente qual plano ela pretende executar. Crisanta sai em defesa de Esmeralda e pede que deixem os dois em paz. Branca reconhece que sente carinho por Esmeralda, mas afirma não ter forças para enfrentar Rodolfo. Crisanta insiste que Rodolfo está sendo injusto com o próprio filho. Fátima pede que Jacinta vá buscar Florzinha para realizar um serviço para Branca, exigindo total discrição. Fátima sugere que Graziella pegue carona com José Armando até a capital, mas ela se recusa a participar de qualquer plano contra ele. Graziella afirma respeitar o amor de José Armando por Esmeralda e admirar sua coragem. Crisanta reforça que a vontade dos jovens deve ser respeitada, mas Fátima diz que não pretende decepcionar Rodolfo. Esmeralda encontra Florzinha à sua espera e compartilha seus planos de casamento. Florzinha informa que Branca deseja vê-la. Fátima e Branca encontram Esmeralda na casa de Dionísio. Influenciada por Fátima, Branca faz um pedido doloroso, que Esmeralda se afaste de José Armando. Ela diz que nunca quis chegar a esse extremo, mas afirma que a família vive uma verdadeira tragédia por causa do relacionamento. Branca explica que Rodolfo ameaça deserdar José Armando e romper definitivamente com ele caso continue com Esmeralda. Diz que o marido não quer mais saber do filho e que isso destruiria a família. Fátima compara a situação à condição de Esmeralda como órfã, insinuando que talvez por isso ela não compreenda a dor de ver uma família se desfazer. Branca ressalta que José Armando é filho único e sempre foi profundamente amado pelo pai. Ela relata que a relação entre pai e filho se transformou em ódio, discussões e conflitos constantes, causando-lhe um sofrimento intenso que compromete sua saúde. Fátima acrescenta que sem o apoio do pai, José Armando jamais conseguirá ter seu próprio consultório médico e verá seus sonhos desmoronarem. Esmeralda escuta tudo em silêncio, profundamente abalada. Na capital, José Armando entra em contato com Sebastião para marcar um encontro, explicando que foi buscar documentos para tratar do casamento e deixando claro que não se trata de Graziella. Fátima reforça que se José Armando se casar com Esmeralda, muitas portas se fecharão, amigos se afastarão e ele ficará isolado. Branca insiste que seu pedido vem da dor de mãe e revela que Rodolfo já avisou que proibirá qualquer contato com o filho caso ele desobedeça, afirmando que não suportaria perdê-lo. Abalada, Branca chora e é consolada por Fátima. Comovida, Esmeralda aceita o pedido, mesmo sofrendo profundamente, mas Fátima impõe uma condição: José Armando precisa acreditar que a decisão partiu exclusivamente de Esmeralda. Emocionada, Branca agradece, pede perdão e reconhece o tamanho do sacrifício que Esmeralda está fazendo. Na igreja, Crisanta reza pedindo forças e discernimento, afirmando que não pode permitir que Esmeralda sofra por causa dos próprios pais. Na cabana, Firmino percebe a tristeza de Esmeralda e pergunta o que está acontecendo. Esmeralda confessa que José Armando a pediu em casamento, mas afirma que isso não pode acontecer. Ela diz que, embora pudessem ser felizes no começo, acredita que sua condição acabaria prejudicando José Armando no futuro. Firmino reage prontamente, defendendo Esmeralda e dizendo que ela vale mais do que o próprio José Armando. Esmeralda pergunta por que ele diz isso, mas Firmino responde que o tempo dará as respostas. Adrian, desesperado, questiona como Graziella pode pedir que ele a esqueça, afirmando que isso é impossível, pois se amam. Graziella, dominada pela frustração e pelo orgulho, afirma que não foi criada para ser esposa de um peão, rejeita Adrian e nega os sentimentos que ele acredita terem existido. Adrian a ofende e recebe um tapa, revidando em seguida. Magoado, ele lembra que antes respondeu com um beijo, mas afirma que agora não faria isso nem para castigá-la. José Armando retorna da capital, cheio de amor e planos de casamento, dizendo a Esmeralda que em breve unirão suas vidas para sempre. Esmeralda, abalada, afirma que isso não poderá acontecer e diz que aquela será a última vez que ficarão juntos.
Ela afirma que precisam se separar e implora para que ele não peça explicações. José Armando percebe que algo aconteceu e lembra que enfrentou a oposição da família e a levou à casa grande. Esmeralda mente, dizendo que foi justamente essa visita que a fez perceber que não pertence ao mundo dele e que não conseguiria se adaptar. José Armando percebe que ela esconde algo, se recusa a deixá-la partir, diz que se amam demais para se separar e a beija. Crisanta confronta Branca, acusando-a de ter pedido que Esmeralda se afastasse. Branca admite que isso foi necessário e não nega que Fátima teve a ideia, afirmando que era o último recurso para evitar um confronto violento com Rodolfo. Crisanta considera a atitude cruel, mas afirma que sua única esperança é que, apesar de tudo, o amor dos dois sobreviva. José Armando insiste em se casar de imediato, mas Esmeralda se nega, deixando escapar que prometeu se afastar da vida dele. José Armando quer saber a quem ela fez essa promessa, mas Esmeralda inventa que prometeu a si mesma, pois acredita que representa muito pouco para ele e acabaria arruinando sua carreira e seu futuro. José Armando percebe que alguém de sua família conversou com Esmeralda e exige saber quem foi, mas ela permanece em silêncio e reforça que a separação é inevitável. Desesperada, Esmeralda suplica para que ele vá embora, pedindo ajuda para conseguir cumprir essa decisão. José Armando finge concordar em partir, mas pede um último instante de amor, reconhecendo que aquela é a despedida definitiva entre eles. José Armando fala sobre tornar o amor dos dois inesquecível, preservando as lembranças felizes da viagem e dos momentos compartilhados, desejando que a recordação seja doce, misturando lágrimas e beijos. Fátima pressiona Branca a repreender Crisanta por se intrometer onde não deve, dizendo que pela influência que exerce ela poderia tentar convencer Branca a aceitar Esmeralda na família. José Armando afirma que um simples beijo demonstra como é impossível se afastarem e se recusa a aceitar a separação. Branca permanece aflita enquanto Fátima comenta que se Esmeralda realmente amar José Armando acabará se afastando. José Armando retorna à casa e desconfiado cumprimenta Branca e Fátima. Fátima pergunta se ele vai ver Esmeralda, mas José Armando responde que já falou com ela, garantindo que em breve estarão unidos para sempre. Branca e Fátima percebem que Esmeralda não colocou fim ao relacionamento. José Armando confronta Crisanta perguntando o que impressionou Esmeralda. Crisanta se recusa a revelar, mas demonstra alegria por eles continuarem juntos. José Armando garante que não permitirá que o afastem de Esmeralda. Fátima, indignada, chama Esmeralda de interesseira e afirma que ela não desistiria facilmente de José Armando. Branca reage dizendo que quanto maior for a oposição, mais ele insistirá. José Armando pede a Dionísio com urgência a certidão de nascimento de Esmeralda, explicando que deseja se casar com ela o mais rápido possível. Dionísio se surpreende com a notícia, mas parabeniza José Armando pelo casamento. Fátima tenta firmar um acordo entre ela, Graziella, Branca e Crisanta para impedirem o casamento. Fátima acusa Crisanta de, no fundo, torcer para que José Armando se case, enquanto Graziella não enxerga uma forma de evitar isso e acaba sendo responsabilizada por tudo. Branca defende Esmeralda, ressaltando sua delicadeza e seu afeto. Fátima afirma que Esmeralda inventou essa história de casamento de maneira premeditada, mesmo depois de prometer que se afastaria da vida de José Armando, considerando uma pouca vergonha. Branca admite ter acreditado que Esmeralda cumpriria a promessa de se afastar. Graziella recorda que foi Fátima quem levou Esmeralda à casa, dizendo que José Armando foi iludido. Fátima pede que Crisanta convença José Armando a aguardar a volta de Rodolfo e que Branca o faça agir como Deus manda, pois se o casamento acontecer, Rodolfo jamais o perdoará. Branca questiona Crisanta sobre Dominga ter criado Esmeralda, explicando que soube disso por José Armando. Crisanta confirma e reforça a versão de que Esmeralda ficou órfã. Branca reconhece que errou ao pedir que Esmeralda se afastasse, pois apenas causou sofrimento e talvez tenha precipitado o casamento. Afirma que se dependesse dela, as portas da casa estariam abertas para Esmeralda. Esmeralda conta para Florzinha que tentou terminar com José Armando, mas ele se recusa, pois prefere perder tudo a perdê-la. Esmeralda chora por não ter aceitação da família de José Armando. Joana chega alarmada e conta a Lúcio que uma conhecida viu Esmeralda e José Armando fazendo exames na clínica, levantando suspeitas sobre exames pré-nupciais. Revoltado, Lúcio afirma que jamais permitirá esse casamento. José Armando pressiona a Branca a revelar quem pediu que Esmeralda se afastasse, quando Rodolfo liga e deixa claro que, embora tenha autorizado a visita de Esmeralda, continua se opondo ao relacionamento e exige que José Armando coloque um ponto final nisso antes de sua volta. José Armando afirma que não consegue deixar Esmeralda e revela que decidiu se casar com ela.
Rodolfo reage com ira, chama a decisão de insanidade e diz que fará tudo o que estiver ao seu alcance para separá-los. Rodolfo despreza Esmeralda, afirmando que ela jamais poderá usar o sobrenome Penha-Real e a ofende. José Armando a defende, dizendo que ela é digna e possui sentimentos mais nobres do que qualquer integrante da família. Rodolfo proíbe o casamento e avisa que ao retornar resolverá a situação de forma definitiva. Ao desligar, José Armando lamenta que a família não compreenda seus sentimentos. José Armando se aproxima de Adran, que canta e toca violão. José Armando desabafa com ele sobre a luta constante contra a incompreensão. Adran confessa que vive uma situação semelhante, mas sem qualquer esperança. José Armando o incentiva a lutar pelo amor, mesmo contra tudo e todos, assim como ele pretende fazer. Esmeralda conta a Dominga que José Armando quer se casar o mais rápido possível e faz planos para o futuro, prometendo levá-la com eles, cuidar dela e construir uma família. Ela demonstra esperança até mesmo na recuperação da visão. Branca tenta convencer José Armando a aguardar o retorno do pai, mas ele se mantém firme, dizendo que não é mais um menino e que sabe exatamente o que deseja. No dia seguinte, Lúcio chega à cabana desesperado para saber onde Esmeralda está. Enquanto isso, José Armando e Esmeralda estão se casando em segredo no cartório.